o problema de você escrever livros, eu diria, principalmente livros que a gente diz assim, romances, né? Se você é um cronista, se você é um contista, eu acho que não tem, até um novelista você não vai ter tanto esse problema, né? Mas se você é um escritor de romance, principalmente os romances de formação, você vai chegar um momento assim que você vai ter que engatar na sua obra e até o final. Porque se você Uhum. parar por qualquer motivo que seja e ficar um tempo sem sem escrever, sabe, sem entrar em contato com a sua história, cara, você perde completamente, tipo assim, a meada, sabe? Tipo, as Uhum. estribeiras da narrativa. E aí é tipo assim, Sim. eu acho que é o meu equivalente para literatura, eu falaria assim, tipo assim, uma vez que você aprende a andar de bicicleta, você pode ficar um maior tempão sem andar de bicicleta, mas no momento que você pegar uma bicicleta para andar, pedalar de novo, você vai saber. Na literatura não existe isso. Na literatura você acha que você aprendeu a andar de bicicleta, você acha que você aprendeu a escrever um livro, e aí vai no, sei lá, um livro completamente diferente. Pode ser do mesmo gênero, pode ser uma continuação. Mas se você ficar um tempo, cara, sem pedalar, mano, tu perde completamente. Às vezes, cara, na maior parte do tempo eu fico revisitando essas histórias, eu fico assim, mano, o que que tava acontecendo aqui, cara? Sabe? Aham. E aí é frustrante, sabe? Não é frustrante Sim. assim, no sentido de, tipo assim, ser ruim, mas é frustrante no sentido de que você sabe que você vai precisar de muito tempo para pedalar da maneira como você pedalava de novo, sabe? E isso é frustrante. Entendi. Isso. E quanto a É. você? Como é que estão as coisas também? Tá escrevendo os seus contos? Não, não, os contos não, nem nada específico no momento. Bom, o Toringa 2 está sendo revisado, né? Então, Uhum. daqui a algum tempo eu devo. Agora no final do ano eu devo fazer a revisão dele, passar ele completo assim, para tentar lançar ele em abril do ano que vem, ou pelo menos a pré-venda em abril, e aí em maio lançar o livro, entendeu? É o que eu tô pensando em fazer. Começar a pré-venda em abril e para lançar em maio, do volume 2. Que já adiantando, né? Vai ter uma pequena promoção aí. Se você comprar os dois juntos, a gente vai fazer provavelmente R$ 50. Cada um vale 30, então vai ter um descontinho aí. E é isso, eu acho. Aí tem os contos, né? Tem um Uhum. outro livro que eu já escrevi, tenho que revisar ele, mas esse daí é um projeto futuro. Uhum. Hum, e é um projeto futuro de investigação policial e tal, e eu gosto Opa! bastante dele. Ele é maneiro. Ele é maneiro. Mas é isso, eu tô aguardando ele pra, sei lá, participar de algum concurso, alguma coisa assim, pra, sei lá, ganhar um Uhum. financiamento pra fazer um lançamento maior. Aqui tem dois grandes concursos, né? Tem o Jabuti, mas Ah, o sim, Jabuti ele mas funciona mais Mas é para que ele obras não que já é, não sabe? é, o que eu falo é um tipo um concurso de financiamento, entendeu? Você tá falando Ganhar tipo um, Catarse, essas coisas assim? não Catarse, tipo assim, um concurso em que você participa, você ganha alguns, sei lá, uns tantos R$ 1.000 e aí você lança o livro, entendeu? Entendi. Universo Hum, Antares, não precisa mudar o nome da live. Deixa assim, não. Dá nada não. Vai que o Alexandre entra, né? Daqui a pouco. Mas já deu pois 15 é. minutos, deu os 15 minutos de tolerância. Eu poderia encerrar, simplesmente. Mas enfim. Mas enfim, é aquilo, né? Foi um vacilo meu não ter confirmado com ele hoje também. Enfim, na semana que vem eu faço isso. Dos meus projetos tem isso. Hum, os contos no Substack. Tem um que tá pronto, eu quero jogar logo, mas eu faço os desenhos, né? Então eu Sim. tô. Eu quero fazer um desenho muito bom para esse conto, porque eu gosto muito desse conto. E eu sinto que ele merece um desenho muito bom. Mas eu ainda não tenho a habilidade necessária para isso. Então eu tenho que desenvolver as minhas habilidades de desenho para poder lançar ele lá no Uhum. Substack. Enquanto isso, eu devo ir lançando outros aí. E para falar do que eu tô lendo, né? Eu tô lendo Virginia Woolf, The Waves, Ó, The um Waves. livro meio experimental.
Acho que todos os livros da Virginia Woolf são experimentais. Conta a história de um grupo de amigos, 6 amigos, que vão crescendo, são amigos de infância, e aí a gente vai acompanhando eles até o final da vida, eu acredito eu. E o livro é todo feito em diálogos, então não existe narração, só existe diálogos, por isso que ele é meio experimental. Nossa, é engraçado porque o diálogo, ele para mim acaba sendo um artifício. Eu acabo depende, varia muito de escritor para escritor, né? Mas eu tenho uma facilidade enorme de sair colocando diálogo, cara, na história. Porque, tipo assim, para mim é muito mais fácil até pela própria estrutura do diálogo, ele engana muito, né? Parece que você está escrevendo muito quando você está escrevendo diálogo, mas é quando você vai para a prosa padrão mesmo, parágrafo X, Y, assim, tipo enfim, de descrição, não interessa o que seja, mas você acaba tendo uma sensação de que você está produzindo muito. E aí o diálogo ele tem isso também, porque ele muitas das vezes é um artifício que o próprio escritor utiliza para engatar na leitura, sabe? Na leitura, não, no processo de escrita dele. Tipo assim, o que está acontecendo aqui? Inclusive, tem vários escritores, né, que é uma moda. Por exemplo, o George R. R. Martin faz muito isso nas Crônicas de Gelo e Fogo. Ele começa o livro com o diálogo. Tem muitos escritores hoje em dia que fazem isso, né? Começa direto no diálogo. Tipo assim, a primeira parte do diálogo, depois vem a descrição do cenário, dos personagens, enfim. E aí tem um escritor que eu acho muito maneiro. Ele escreve fantasia Green Dark, né? O nome dele é Joe Abercrombie. Não sei se você já ouviu falar desse cara. Não. E aí ele escreve uma fantasia mais sombria, né? E ele é conhecido por uma escrita muito boa. E aí perguntaram para ele assim, tipo, qual que é a sua, sei lá, qual que é a sua opinião para iniciar uma boa história de fantasia? E aí ele fala assim para os escritores assim, tipo, primeira coisa que você tem que entender agora, se você vai escrever fantasia nos dias de hoje, é fuck the tavern. É tipo assim, dane-se a taverna, tá ligado? Tipo, ninguém quer saber como é que a taverna é, quantos elfos tem ali. Começa direto na ação, sabe? Porque aquilo, a fantasia clássica, principalmente, acho que o Tolkien, né, influenciou muito nesse aspecto. Tem essa coisa de ser muito descritiva, né? E fazer sentido nos primeiros, assim, nas primeiras eras da fantasia, né, nos primeiros anos da fantasia que a gente considera como fantasia clássica, fazer sentido, por exemplo, para alguém como Tolkien, gastar muito tempo descrevendo, sei lá, uma raça específica, uma cultura específica, porque as pessoas, os leitores, eles não tinham repertório para, sabe, entender o que era um elfo, como é que um elfo vive, o que é um anão, como é que então o Tolkien se apropriou dos estudos dele. O gênero dele, não estava definido, né? Não estava definido. Então você tinha que, de certo modo, explicar realmente, tipo, o que é um elfo, sabe? Muitas pessoas não sabiam, que não fazem a mínima ideia. Agora, hoje em dia, com o advento da cultura pop, sabe, sabe, os filmes, os cinemas, séries, todo mundo só fala para você um elfo, você já imagina, sabe, um ser que vive na floresta, de orelhas pontudas, bem esguio, vive uns 1000 anos. Então anão. Exatamente, vive uns 1000 anos. E aí, e claro que com o tempo foram, né, subvertendo esses arquétipos e tudo mais. Mas ainda assim, você não precisa da mesma quantidade de palavras que você precisava antigamente. E aí o diálogo, né, só para voltar ao nosso ponto, o diálogo, ele muitas das vezes hoje em dia, ele é tipo, eu acho que para o leitor moderno, ele está ganhando cada vez mais peso, sabe? Porque o leitor moderno, eu diria que ele está muito mais focado. O leitor moderno, ele é muito mais visual, só que ao mesmo tempo ele precisa de muito menos descrição, eu diria, porque não só pelo tempo, que a maior parte dos leitores modernos não tem o mesmo tempo que as pessoas de antigamente tinham, porque, enfim, hoje em dia a literatura ela compete com o streaming, ela compete, sei lá, com o YouTube, por exemplo, Sim. enfim, com a televisão. Então isso acaba demandando, assim, não é uma demanda tipo no sentido de ser obrigatório, mas eu acho que a escrita concisa ela é apreciada hoje em dia, muito mais.
Sim. Mas o diálogo também ele é o principal, por quê? Justamente por essa coisa, essa dinâmica do roteiro, da televisão, do diálogo entre os personagens. Antigamente, por exemplo, era muito comum se você ver isso. Eu tô lendo agora o Moby Dick, eu tô vendo muito disso. Tipo assim, um capítulo inteiro os personagens parados conversando, tá ligado? Tipo, é isso. Aham. Não Sim, sim, se, sim, 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 é tudo muito verdade. estático. Não tem Aham. movimento. Não tô falando que é ruim, tá? Tô adorando o Moby Dick. Mas é tipo assim, por exemplo, tá lá o Ismael e o coleguinha dele, que até hoje eu não sei pronunciar o nome dele, é Quick, não sei. É, Quick Egg, eu acho. Quick Egg, não sei, enfim. Eles estão lá parados e aí eles estão conversando o capítulo todo. Ah, porque não sei o que é isso. E eles não têm uma ação que eles estão fazendo. Hoje em dia já é o contrário, sabe? Hoje em dia, tipo, os personagens falam enquanto estão fazendo a ação. Mas o escritor ele não precisa. Não é que ele não precisa, mas é mais fácil para o leitor de hoje em dia visualizar. Tipo assim, o que estava acontecendo ao redor. Ou então, tipo, eles estavam indo nessa direção. Antigamente isso teria sido visto como. Poderia ser visto como alguma coisa, tipo, uma escrita ruim. Hoje em dia ela é até mais apreciada, né? Então o diálogo Uhum. é muito importante por conta disso também. Sim. É aquilo que eu falo. Eu já falei, o pessoal comentou na última live aí, que é de que o cinema não contribuiu em nada para a literatura, e se ele causou algum efeito, foi negativo. Eu tendo a acreditar nisso, não só por conta disso daí que você falou, que hoje a literatura tem que ser muito mais visual. Existem outros efeitos danosos, eu acho, que foram feitos. Mas principalmente nisso, nessa questão, mas é principalmente nisso, nessa questão de não ter mais descrições, entendeu? Tipo, você não pode descrever uma casa, uma fazenda, entendeu? Sim. Enfim, você não pode passar muito tempo descrevendo essas coisas pelo que elas são, coisas, entendeu? Você tem que descrevê-las apenas como parte do cenário a ser utilizado na ação, eu acho. Entendeu? Sim, Então, por sim. exemplo, a casa não é importante, mas os detalhes que dão característica para o personagem que está dentro daquela casa, eles são importantes. Então é isso que tem que estar lá. Uhum. E, enfim, eu particularmente não gosto disso, porque eu acho que, por exemplo, obras que usam de uma descrição que causam um efeito, que criam uma imagem na cabeça do leitor, que vai além apenas de demonstrar o personagem, mas criar um todo ali, elas são muito mais legais. Esse tipo de livro eu acho muito mais legal de ler, tipo, me agrada mais, entendeu? Não é Uhum. que é melhor, objetivamente falando, mas me agrada mais. Um exemplo disso daí é o próprio Os Irmãos Karamazov. O Dostoiévski nunca poderia escrever o começo que ele escreve para aquele livro. Eu não sei se você já leu Uhum. Os Irmãos Karamazov. Não, não li Não? nada dos Dostoiévski. Tem que Então, acatar isso os aí. Irmãos Karamazov começa com a descrição dos três personagens principais. Os três ou quatro. É que são os membros da família. São os irmãos Karamazov e o pai. Tem a descrição deles. E aí é aquilo, fulano é assim, ele nasceu de tal forma, ele cresceu, ele fez essas coisas e hoje ele tá desse jeito. Entendeu? É tipo duas Uhum. páginas inteiras de descrição do personagem, tipo uma ficha do personagem, entendeu? E eu acho isso daí, então, eu acho isso daí legal, entendeu? Eu gosto disso daí, porque já te dá a imagem perfeita ali do personagem, é uma introdução para ele, simples, direto e pronto, aí você parte para ação, entendeu? Tipo, você se livra disso daí. Você não tem que ficar pensando, pô, em como é que eu vou apresentar, falar que o personagem é alto, sem dizer que o personagem é alto, colocando uma ação que coloca essa característica ali em jogo, sabe? Às vezes tem coisa que, tipo Uhum. assim, só vai ser relevante para dali 200 páginas, sabe? Tipo, mas quando você coloca ali que o cara é gordo, você descreveu, esse cara é gordo. Dali a 200 páginas vai acontecer alguma coisa que por ele ser gordo vai afetar a narrativa e tudo mais. E, entendeu? Então, sei Uhum. lá. Você não precisa colocar tudo em ação. É uma pressão muito É, grande, entendeu?
Sim, sim. Eu sinto também que tem muita descrição que acaba sendo, sei lá, não desnecessária, mas ela é feita na hora errada, digamos assim. Porque, por exemplo, eu acho que o escritor também tem que saber dosar a descrição dele. Porque, por exemplo, se você falar que o cara, uma pessoa tal, é loira, por exemplo, cara, Uhum. eu aposto que 90% dos leitores em 5 páginas vão esquecer disso. Ou a característica vai ficar tipo, muito no fundo da cabeça dele, sabe? Tá. Então, por exemplo, no, sei lá, nas próprias crônicas de Gelo e Fogo mesmo, isso, às vezes, é parte essencial da narrativa. Porque muitas das vezes você sabe quem é filho de quem, ou às vezes quem alega ser filho de alguma outra pessoa, mas na verdade é um bastardo, pela cor dos olhos, pela cor dos Uhum. cabelos, e é muito importante. Mas é aquilo. Cara, na maior parte do tempo o leitor não está preocupado com isso, sabe? Na verdade, não é que Uhum. ele não está preocupado com isso, ele até vai prestar atenção. Mas é muito melhor no sentido narrativo para mim trazer informação relevante quando ela vale a pena para aquilo que está acontecendo no momento. Eu também não gosto de fazer introduções sem descrição nenhuma, porque eu acho que isso é meio que trair o leitor, porque às vezes, por exemplo, o cara não descreve nada. Aí você imagina ele de uma forma, cara, que de repente o escritor ele começa a descrever o personagem, você fica tipo, meu Deus, é uma pessoa completamente diferente que eu imaginei, sabe? Aham. E aí você Sim. fica, eu pelo menos eu tenho esse sentimento de traição, tá ligado? Eu não sei porquê, tipo, é muito egoísta e bobinho, né, falar isso, tipo, pô, como Aham. assim você te trair? É só você reimaginar na sua cabeça. E o Joe Abercrombie, ele fala mesmo, tipo assim, se você falar, por exemplo, que o cara, na verdade, ele era loiro, o leitor vai automaticamente pegar todas as imagens que ele tinha de antes, ele vai, tipo, fazer sabe, eu esqueci aquele botão lá do reverse, tipo, ele vai Sim, voltar e sim, vai sim. encaixar as características tais. Mas eu Aham. acho que Aham. precisa ter pelo menos uma coerência, sabe? Tipo, uma coerência no sentido tipo assim, sei lá, sexo pelo menos, no sentido de, tipo, era homem ou era mulher, sei lá, às vezes não sei, o tom de voz também. Enfim, cara, tem umas miríade assim, de, de características que eu acho que assim, tem que ficar um pouco. O escritor tem que dar mais prioridade. Agora, a descrição do cenário, eu acho que, tipo assim, por exemplo, vou dar um exemplo de um livro que, cara, tem descrições belíssimas de cenários, e isso também ganha muito pelo formato do livro, né, que é uma narrativa epistolar, que é o Drácula, que eu li esse ano. Uhum. E as descrições de cenários aqui são muito boas. Elas não têm tanto sentido, não sentido, mas assim, elas não têm tanto, não sei te explicar, uma função, sabe? A função delas aqui, ela não é muito é, é, palpável, sabe? Tipo assim, você tem que procurar qual que seria a função de o cara descrever o cenário, mas ela, principalmente para narrativa de terror, por exemplo, ela contribui muito no sentido de você se sentir imerso no cenário, sabe? Então, por exemplo, Drácula, ele inicia com uma descrição de cenário, assim, do castelo do Drácula. O, o, a localização é quase, dá para perceber que nitidamente que a localização geográfica dos personagens também são encarados como personagem da narrativa, sabe? É quase como se o castelo tivesse vida, sabe? Tipo, a Uhum. floresta ao redor. E eu acho que isso é muito interessante para o escritor que sabe utilizar isso ao seu favor. Porque aqui eu não senti que o Bram Stoker usou isso em detrimento de uma narrativa menos fluida, ou então em detrimento de, tipo assim, eu vou Uhum. fazer bastante descrição para enganar o leitor, para ele não ver o que está acontecendo, o que eu quero que ele veja que está acontecendo de verdade, sabe? Então, tipo Aham. assim, porque tem muito escritor que faz isso. Ele vai descrevendo coisa boba porque ele quer esconder o que está de fato acontecendo, uma coisa que é muito importante, sabe? Tá. E aí depois ele. Bem. Tipo assim, como se eu tivesse, tipo, mas olha aquela casa lá. Ah, não, mas a casa era tal e tudo mais, mas na verdade eles não estavam vendo que, sei lá, por exemplo, o grupo estava se aproximando de uma casa e eles não veem que está vendo atrás deles. E Sim. esse era o importante, Entendi. sabe?
Eu acho que essa é a descrição é um tipo de descrição que eu acho fraca, porque eu acho que aquilo dá para você encarar o ambiente também como um personagem da narrativa, Sim, sabe? sim. E o Gabriel Garcia Marques me marca muito os 100 Anos de Solidão, que eu nem gosto desse livro, mas me marca muito por conta disso. A cidade onde se passa a história, ela é um personagem mesmo, assim, ela é como se fosse um personagem ali dentro. Uhum. Sobre as descrições, né, é preguiça, e é mesmo, é preguiça mesmo, eu tenho preguiça mesmo de escrever uma ação para mostrar uma característica física do personagem. Mas assim, só elaborando também, o começo dos Irmãos Karamazov é um negócio que eu nunca vi em nenhum outro livro também. É algo bem sui generis, porque não é algo comum, mesmo antes do cinema já se pensavam em diferentes formas de descrever um personagem que não é daquela forma, que não é montando uma lista de características, que é o que acontece dentro dos Irmãos Karamazov. Mas eu acho que a forma como é feito ali, aquele comecinho, a descrição ali dos personagens, nossa, eu gosto muito daquilo lá. Uhum. Nossa, gosto demais. Ele monta uma ficha assim dos personagens, é tipo D&D, sabe? RPG, Sim. que você monta lá a ficha do seu personagem, é tipo isso. E ele tá falando com o leitor, então ele tá dizendo, então, leitor, deixa eu te apresentar esse personagem. Esse personagem, ele se chama assim, ele tem tantos anos, ele nasceu em tal lugar e ele fez tal coisa durante a vida toda e ele se encontra dessa maneira no momento atual, sabe? É tipo isso, é uma ficha Uhum. de personagem entregue ali no primeiro capítulo. Eu acho muito fantástico isso daí. Eu acho muito da hora. E que Uhum. depois, tipo, esquece, não tem mais por que fazer isso, sabe? Ele não tem mais. Claro que Sim. depois você vai ter outros personagens que as características físicas dos personagens vão acabar transparecendo. Então o pai Karamazov, ele é grande, ele é gordo, ele é uma figura imponente. Então ele se mete em Uhum. briga e ele rola no chão, entendeu? Tem várias cenas assim. Sim, sim. Então, claro, né? Em situações assim, a característica física já é descrita. Eu vi algum booktuber falando isso e eu assim, eu quase me esganei ele espiritualmente. Eu não sei o que você acha disso, mas era um vídeo tipo assim, é, era uma prática de leitores aí, não sei que tipo de leitores, mas era tipo assim, o título do vídeo era Deixa que eu imagino por mim mesmo, alguma coisa assim. Ah, E aí era o cara falando que tipo assim, ele pegava todas as descrições de personagem do que o escritor dava e jogava fora, sabe? Tipo assim, não, uhum, ele imagina o personagem dele, sabe? sim. A única coisa que ele vai permanecer às vezes é o sexo do personagem e o nome. De Aham. resto, ele vai imaginar um personagem completamente dele mesmo, sabe? E eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, porque para mim isso é errado, tá ligado? Para mim, isso, eu não sei com o Sim, pessoal aí sim. que está acompanhando a live tem a dizer, mas cara, é tipo assim, é a mesma coisa que eu, sei lá, mano. Porque aquilo, você não sabe a importância que aquela descrição teve ao passar pelo processo criativo do escritor, sabe? Uhum, Então, tipo assim, por sim. exemplo, o Moby Dick, ele ganha muito, cara, pela descrição dos personagens. Então, por exemplo, cara, você vê a tripulação, você consegue ver, cara, a diferença, sabe? A primeira. Mano, eu achei, eu fiquei cagado de medo, cara. A primeira vez que aparece lá a interação entre o Ismael e o. Que o Herman Melville começa a descrever, né? Uhum. O Krieg lá, mano, que é o. Ele é tipo um canibal, e você fica tipo assim, mano, ele tava andando Isso, é. na cidade com uma cabeça, mano, você fica tipo assim, meu Deus do céu, cara. É o companheiro de quarto dele, cara. Então, tipo assim, imagina o cara pegar essa descrição e jogar fora, sabe? Ou então, tipo, o fato de que ele é todo tatuado, né? Ele tem toda uma. Ele tem uma série de tatuagens na face dele. Então, tudo isso, cara, é.
eu acho que perde-se muito quando você toma essa prática, sabe? Primeiro que para mim, eu não, assim, para mim já é errado, né? Mas vamos considerar que é tipo assim, não tem certo nem errado, digamos assim. É uma prática que mesmo assim eu sou contra porque eu acho que perde-se muito na narrativa. Né? Hum. Eu não sei se eu me incomodo com isso daí. Ahn, certamente não é o que eu faço quando eu imagino, assim, quando eu tô lendo. Quando eu tô lendo, inclusive, né, a maioria dos livros, nem sei qual é muito bem qual é a característica dos personagens, porque, como eu falei, o cinema acabou com isso daí, e Uhum. do século XX para cá é difícil ter descrições de características físicas logo no começo. E, enfim, então eu nem imagino tanto assim os personagens Uhum. fisicamente. Agora, quando eu escrevo as coisas, eu meio que é porque eu gosto disso daí, eu gosto de ler isso daí, e aí eu acabo gostando de escrever também as características físicas dos personagens. Mas, por exemplo, naquele conto que eu escrevi, da Musa Inalcançável, que eu gosto bastante daquele conto e muitas pessoas gostaram daquele conto, que leram e gostaram daquele conto. Não tem nenhuma Uhum. descrição física, a não ser o fato de que tem um menino gordo na sala e de que tem um outro menino que é lindo. Mas, tipo assim, pode ser lindo de qualquer forma e o menino gordo pode ser de qualquer forma também, pode ser gordo de qualquer forma, né? E aí é isso, não tem descrição física do personagem. Eu gosto de colocar, mas ali não tinha espaço. E aí eu não Uhum. coloquei. Então, e aí eu não me importo, realmente, como as pessoas imaginam os personagens. Eu lembro que teve uma vez uma menina que ela leu aquele conto do Feijões Congelados, e aí ela imaginou o Mateu de uma forma completamente diferente da que eu imaginava. Só que é o que faz todo sentido para ela, né? Porque ela é de uma determinada maneira, fisicamente falando, e é óbvio que ela vai trazer as características dela no que ela lê. Então, é isso, a gente sempre vai jogar nós ali dentro do livro. O, Por isso o que a Brendo experiência de Dias, leitura é diferente de para cada um. sim, sim. O Brendo Dias está na live, ele falou: tenho problema com o nome de personagem, mas não esqueço nenhuma característica. Aí, Eu também interessante. tenho, eu também tenho esse problema. Eu tenho dificuldade às vezes também com a localidade, dependendo da localidade. Mob de que Uhum. eu tô perdidaço, cara. Assim, porque É. é muito Uhum. lugar. É, e principalmente assim, eu tenho essa coisa eu tenho dificuldade em e tipo assim, sempre quando tem essas descrições eu fico meio perdido, eu fico meio boiando. É engraçado que no mob de boiando às vezes pode ser até considerado literalmente, porque eu tenho dificuldade de saber onde é que os personagens estão, sabe? Porque às vezes ele fala assim, eles foram andar na cidade. Eu fico pensando, tipo assim, tá, defina andar na cidade. Tipo assim, qual era o tamanho da cidade? Eu fico tentando imaginar isso, sabe? Porque às vezes, tipo assim, eles voltaram, era tarde. Porra, então até onde eles andaram? Sabe? Tipo, eu tenho às vezes essa dificuldade também. Que às vezes o personagem fala, tipo, chegaremos à cidade até o anoitecer. Aí eu fico pensando, quantos quilômetros será que dá? Tipo, é automático na minha cabeça, sabe? Porque às vezes isso pode também, principalmente quando a gente está falando, sei lá, de fantasia, e, por exemplo, está rolando uma guerra, isso às vezes também pode voltar-se contra o escritor, né? Então, outra coisa também que eu tenho dificuldade de imaginar, às vezes, é que, por exemplo, o escritor ele fala lá uma escala, né? Tinha não sei quantas jardas. Aí eu fico assim, cara, o que é jarda mesmo? Era tantas milhas. Eu fico, o que é milha mesmo? Porque, mas isso é mais comum é, na literatura americana, né? Já Uhum. na literatura inglesa não tem tanto isso. Mas eu lembro também, cara, quando eu estava lendo As Mil e Uma Noites, nossa, tinha muita unidade de medida que eu não fazia Uhum. ideia o que era, mano. Umas paradas árabes, assim, pra falar, tipo, cara, o que é isso aqui, velho? Então isso eu tenho muita dificuldade também.
Eu acho que boia. Eu acho que, às vezes, os escritores, nisso também, nisso até concordo com a perspectiva moderna, eu acho que alguns escritores abusam também, sabe? Tipo, a casa tinha 2,5 metros, sabe, de Uhum. altura, e a coluna era não sei o que de diâmetro, tipo, ou então quando é aquele, quando vamos contar um cenário fantástico, ou então uma ficção científica, e aí o cara começa a criar aquelas unidades de medida fictícias também. Então, tipo assim, Uhum. o acampamento tinha um Chilblebis o acampamento fica a um Chilblebis de distância, mas se Aham. seguirmos o calendário de Dagnar no 45º ciclo de não sei o que, chegaremos lá pela hora da coruja. E você, o que está acontecendo, cara? Por que você não Aham. pode falar horas? Sabe? Por que você não pode falar, tipo, metros? Não tem importância, não precisa Uhum. ter Uhum. essa liberdade. Você pode ter essa liberdade toda, mas não é porque às vezes no seu mundo tem, que você não pode colocar de uma forma simples para o leitor. Por exemplo, eu Uhum. gosto muito de. Isso é mais para jogo de videogame, né? Eu gosto muito da série de jogos Halo, lá com os alienígenas, Piu Piu. Sim, E sim. aí, o que eu acho maneiro é que na série, no segundo jogo da série, que é o Halo 2, a gente controla o árbitro, né? Que é um dos personagens que faz parte dessa aliança alienígena que tem o nome de Covenant. E a partir do momento que a gente assume, tipo assim, a gente está jogando com o Master Chief, que é o carinha lá verde da armadura, mata alienígena, blá blá blá, e a gente ouve os alienígenas falando. E, tipo, eles falam em inglês, sabe? E é quando a gente muda para a perspectiva do árbitro, tudo que eles estão conversando com os outros alienígenas também é em inglês. A gente sabe, enquanto leitor, que eles não estão falando inglês, eles estão falando outra língua, sabe? Mas essa é a liberdade poética que os autores tomaram para deixar a narrativa acessível. E quando o escritor, o autor, ele busca fazer essas decisões para tornar a narrativa mais acessível, mais fácil de compreender, eu acho válido, pelo menos eu, sabe? Sim, sim, sim. Entendi. Deixa eu me ver. Isso é que isso daí faz parte do essa questão também das diferentes unidades de medida e tal. Num livro de fantasia faz parte do world building, né? Uhum. E mas mas a questão é isso que você falou, né? Como é que era preencher, né, essas lacunas que fica na cabeça do leitor, porque o leitor não vai Uhum. sacar esse tipo de coisa, né? Uma coisa é quando você está lendo As Mil e Uma Noites, que aí né, foi feito para outro público, não foi feito para você. E outra coisa é você ler o negócio que foi escrito ano passado e tem todas essas medidas diferentes que não existem e aí foi feito para quem, né? Não tem uma pessoa que foi feito para ler isso daí. Então, Uhum. enfim, como resolver? Eu não sei se eu tenho a resposta para isso. É algo para se estudar. Com certeza teve gente que parou muito tempo da vida deles para ficar estudando a forma correta de se fazer um word building, mas eu não sou uma dessas. Eu gosto de mostrar o equivalente. Uhum. Tipo assim, eu mostro para o leitor, em alguma cena específica, que a unidade de medida, o tempo, sei lá, qualquer coisa que ele está vendo, na verdade tem outro nome dentro da narrativa. É, e aí, com base nisso, ele vai saber, ó, então, na verdade, ele está falando metro, mas tem esse nome, outro nome aqui. Sei lá, às vezes é um Shubribs, alguma coisa assim, um nome muito. Esse é um nome mais doido que o outro. E aí, quando ele fala que tem 2 metros, na verdade são dois Shubribs, tá ligado? Tipo, alguma coisa assim. Mas isso, eu diria que isso é um problema. Cara, o escritor de fantasia, de literatura fantástica, ele tem essa dificuldade. Mas quem tem Uhum. mais essa dificuldade é o escritor de sci-fi. Principalmente quem gosta de escrever space opera, sabe? Aqueles negócios que, tipo, aquelas Ah, sim, sim, histórias que são múltiplos sistemas solares, e aí sim. cada escritor vem com um jeito diferente de viajar, sabe? Ah, esse daqui ultrapassa a velocidade da luz,
esse daqui dobra o espaço-tempo, aí começa aquele... Às vezes tem que criar um cientista, né? É tipo assim, bom, quem que veio depois do Stephen Hawking, quem que viria, né, depois, qual que seria o equivalente de Einstein, sei lá, do século 23, alguma coisa assim. E aí, com base nisso, eles vão fazendo essa maracutaia toda. Deixa eu ver o que eu... E essa pergunta aí, Raya, essa é para você, que lê E muito o que Stephen vocês acham de um King. final completamente diferente que vocês esperam, ficam com raiva ou só aceitam? Pô, cara, tem finais, assim, primeira coisa, eu não crio expectativa quanto a desfecho. Eu não crio expectativa quanto a desfecho. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho expectativas pelo que eu acho que o personagem vai passar, às vezes emocionalmente. A dica que eu tenho, que pode ajudar muito as pessoas a não se frustrarem, é não tenta adivinhar o final, cara. Não tenta. Eu não sei que gana é essa que as pessoas têm de tentar adivinhar. Cara, só vai, acompanha, sabe? Por exemplo, Sherlock Holmes fica muito mais divertido quando você se coloca na posição do Watson, por exemplo, que é um cara que está ali sem saber nada. Então, tipo assim, não se assuma que você é o Sherlock Holmes. Você não é o Sherlock Holmes. Não tem que ser o Sherlock Holmes para toda a história. O Sherlock Holmes já está ali. Entende? E olha só quem entrou aí, Ryan.